Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui novamente, outra vez, ao canal da COEC, Casa de Oração, Esperança e Consolações. Hoje, um momento de palestra, nós vamos fazer um bate-papo, nós vamos conversar todos juntos aqui. Quem estiver conosco, fique à vontade. E nós teremos uma presença super especial, tá? Vinda importada do Rio Grande do Sul, para contribuir com a gente aqui sobre mediunidade, tá bom? Então, vamos elevar os nossos pensamentos nesse momento para tratarmos o nosso trabalho, pedindo a Deus que nos acompanhe, né? Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz, para que onde haja ódio, eu possa levar o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, e onde houver discórdia, que eu possa levar a união. Onde houver dúvidas, a fé. Onde houver erro, que eu possa levar a verdade. Onde houver desespero, a esperança. Onde houver tristeza, a alegria, e onde houver trevas, a luz. Divino amigo, fazer com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que recebemos, e é perdoando que somos perdoados, mas é morrendo que renascemos para a vida eterna. Que assim seja. Então, sem mais delongas, vamos chamar aqui Karen Bevonese. Seja muito bem-vinda, Karen, aqui novamente. Quem não lembra, Karen participou comigo aqui, dois encontros, não foi, Karen? Sobre política e espiritismo, lá em novembro. Foi um encontro super interessante. E hoje voltamos aqui novamente para um bate-papo sobre Manifestações Inteligentes, capítulo 3 do Livro dos Médiuns. Manifestações Inteligentes, capítulo 3. Então vamos lá. Fique à vontade, Karen. Então, boa noite a todos que estão aqui presentes, né, nos escutando hoje. Boa noite, Jardel. Boa noite, Cléo. Gratidão pelo convite mais uma vez. Eu fico muito feliz de estar aqui no canal da COEC, compartilhando conhecimento, né? Porque a gente estuda, que é para passar adiante conhecimento e também tentar nos melhorar a cada dia um pouquinho. O convite foi para que eu fizesse um estudo hoje sobre o capítulo 3 do Livro dos Médiuns, que se chama Manifestações Inteligentes. É um capítulo bem curtinho, né? Então dá para explorar aí alguns pontos bem relevantes desse capítulo, certo? Bom, vamos lá. Antes, me sigam aqui, ó, Cabevonese, tá? Eu falo aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para quem não me conhece, muito prazer. Também tem um canal no YouTube, que é com meu nome, Karen Bevonese, só vocês irem lá e seguir, que eu também faço estudos e coloco as lives as quais eu participo ou faço, ok? Vamos lá. Bom, sabemos, né, que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Mas qual seria essa inteligência? Vocês já pararam para se perguntar isso? Antes de abordar o capítulo 3, eu gostaria de abordar alguns detalhes bem importantes que servem de introdução para esse estudo, certo? Anteriormente a este capítulo, no capítulo 2, que se chama o Maravilhoso Sobrenatural, no item 12, mais especificamente, nós temos a seguinte afirmativa. Em lógica elementar, para se discutir uma coisa, é preciso conhecê-la, porque a opinião de um crítico não tem valor, senão quando fale com perfeito conhecimento de causa. Só então sua opinião, ainda que errônea, pode ser levada em consideração. Mas de que peso é ela sobre uma matéria que não conheça? O verdadeiro crítico deve provar não somente erudição, mas um saber profundo no que concerne ao objetivo que trate, um julgamento sadio e uma imparcialidade a toda prova. De outro modo, qualquer rabequista poderia se arrogar o direito de julgar. Por exemplo, um aprendiz de pintura.
Mais adiante, no item 13 desse mesmo capítulo 2, tem assim: toda ciência não se adquire senão com o tempo de estudo. Ora, o Espiritismo, que toca nas mais graves questões da filosofia, a todas as ramificações de ordem social, que abarca ao mesmo tempo o homem físico e o homem moral, é ele próprio toda uma ciência, toda uma filosofia que não pode ser aprendida em algumas horas. Como todas as ciências, haveria tanta puerilidade em ver todos o espiritismo em uma mesa girante, como em ver toda a física em certos jogos infantis. Mas, Carinho, o que quer dizer esse parágrafo, né, esse item? Que não podemos julgar algo apenas por uma visão ou uma experiência que tivemos, ou ainda que a gente descobriu. O que seria, né, da medicina se a gente julgasse um médico para que só serve para receitar um remédio, para tratar uma gripe, por exemplo, numa consulta de 15 minutos? Não tem como. A gente não pode julgar algo ou criticar ainda algo, seja algo bom ou algo ruim que apareça na nossa vida ou na sociedade, somente por uma visão, por um ângulo, né? Toda a primeira parte do livro dos médiuns, generalizando bem, assim, resumindo, nos diz que é preciso se aprofundar nos estudos, seja ele de qual área for, para que a gente possa, né, oferecer uma opinião embasada, e não somente algumas horas, dias ou meses que a gente vai conseguir enxergar uma situação por todos os seus ângulos e aspectos. É preciso muito estudo sério, muitas observações, testes e mais testes. E é preciso esgotar o assunto até não existir mais nenhuma dúvida. Isso é ciência. É isso que ciência faz. E foi exatamente isso que o Kardec fez quando teve esse contato com as famosas mesas girantes, lá na França. Vocês se recordam desse episódio das mesas girantes? Bom, para quem não se lembra desse fenômeno, ocorreu, né, lá na França, esse fenômeno das mesas girantes que marcou o início, né, do espiritismo. As pessoas, elas se reuniam até em restaurantes. Elas colocavam as mãos sobre as mesas, as mãos bem relaxadas, se concentravam e as mesas começavam a se mexer. Às vezes giravam, às vezes tremiam levemente ou violentamente, às vezes até levitavam. Às vezes levitavam baixinho, às vezes quase encostavam no teto, né? Às vezes balançavam como se fosse uma cadeira de balanço, como se fosse um navio navegando, entre outras formas de manifestações também. Mas como que isso ocorria? Não precisa de um médium para possibilitar um efeito físico? Claro que precisa. Mas naquela época, as pessoas não tinham esse conhecimento. Portanto, não sabiam se eram médiums ou não. Não sabiam como ocorria esse fenômeno. Para ocorrer esses efeitos físicos, de qualquer grau, não basta somente a ação de um espírito desencarnado. É preciso um médium doador de ectoplasma. E é ele que realiza o efeito físico. Então, se tu tem um médium com uma cota baixa de ectoplasma, consequentemente terá efeitos físicos mais leves. Se tu tem um médium com uma cota mais alta, né, de ectoplasma, vai ter efeitos físicos mais significativos, mais expressivos, né? Por exemplo, uma mesa pode levitar baixinho ou chegar até lá no teto. Esses são os graus, tu já consegue medir aí o grau de ectoplasma das pessoas presentes, tá? Esse fenômeno inicial das mesas girantes foi a primeira manifestação inteligente, pois é o efeito, né, a mesa que gira, de uma causa inteligente, ou seja, do comando dado por uma inteligência, né,
e que utiliza um médium doador de ectoplasma que provavelmente estava sentado ali em volta da mesa, tá? Aí no item 66 do capítulo 3, que é o que a gente vai estudar, diz que para uma manifestação ser inteligente, não é necessário que ela seja eloquente, espirituosa ou sábia. Basta que prove um ato livre ou voluntário, exprimindo uma intenção ou respondendo a um pensamento. Mais tarde, por meio de pancadas dadas no interior da mesa, porque elas aconteciam dentro da mesa, não era sob a mesa, nas laterais, era dentro da madeira, tá? Depois com a imitação de diversas batidas de tambor, ou rangido de serra, golpes de martelo, em ritmos e melodias diferentes, tivemos mais provas que esse fenômeno partia de alguma inteligência. Gente, era possível ouvir batidas como a de um pelotão do exército quando está marchando, ou melodias conhecidas, ou ao menos que demonstravam que não poderiam partir simplesmente de uma mera mesa, certo? Porque a mesa em si, ela não é inteligente, né? Ela precisa de um agente externo, utilizando ela como ferramenta, certo? Então, naquela época, quando esses fenômenos começaram a acontecer, o Kardec viu isso como uma oportunidade gigantesca de estudo. E claro, nós sabemos que ele estava somente seguindo as orientações e o programa dele aqui no plano físico, que ele mesmo aceitou como missão antes de reencarnar. A propósito, ele foi preparado por mais de 2 encarnações anteriores à de Hippolyte Léon Denisard Rivail, justamente para ter a bagagem intelectual e moral para posteriormente codificar a doutrina espírita, né? Ele não era uma simples pessoa ali que eles cataram no meio de várias. Não, foi programado por muito tempo, né, para que essa codificação viesse a existir. Tanto que Jesus fala nela da Bíblia, né? Bom, continuando, mais tarde, quando notaram que por trás desse fenômeno havia sim uma inteligência, resolveram tentar se comunicar com mais precisão. Então, faziam perguntas simples que poderiam ser respondidas por meio de um número X de batidas que significavam sim ou não. Por exemplo, sim é uma batida e não são 2 batidas. Então, faziam perguntas simples. É um espírito? Aí dava uma batida. Sim. Certo. Você já morreu? Sim, dava uma batida, né? Ah, você é minha mãe que faleceu? Aí dava 2 batidas, significava não. Então eram perguntas super simples que poderiam ser respondidas com 1 ou 2 batidas, né? Sim ou não, tá? Mas por serem perguntas insignificantes, né? Porque para as respostas somente serem sim ou não, precisavam ser perguntas simples e não tão elaboradas, eles tiveram a ideia de utilizar as letras do alfabeto e de compor assim palavras e frases. Foi aí que a brincadeira começou de fato, né? Brincadeira nesse sentido, né, da frase. Aí mais adiante, no item 69 do Livro dos Médiuns, diz assim: estes fatos, repetidos à vontade por milhares de pessoas e em todos os países, não podiam deixar dúvida sobre a natureza inteligente das manifestações. Foi então que apareceu um novo sistema, segundo o qual essa inteligência seria a do médium, do interrogante, né, de quem fazia as perguntas, ou mesmo dos assistentes. A dificuldade estava em explicar como semelhante inteligência podia refletir-se na mesa e se expressar por pancadas. Averiguado que estas não eram dadas pelo médium, deduziu-se que então era pelo pensamento. Mas o pensamento a dar pancadas constituía fenômeno ainda mais prodigioso do que todos os que haviam sido observados. Não tardou que a experiência demonstrasse a inadmissibilidade de tal opinião.
Claro, como um pensamento iria dar pancadas na mesa para responder perguntas, não fazia sentido nenhum. E lembrando que naquela época muita gente chamou de fraude, né? Que era mistificação, que era mentira, era alguma coisa de alguém para chamar atenção. Só que quem participava efetivamente das mesas girantes conseguiam verificar que não tinha ninguém mexendo a mesa, não tinha nenhuma cordinha ali sendo manipulada para fazer a mesa ser manipulada, né? Não tinha ninguém empurrando com o pé ali por baixo da mesa, não tinha como, porque a mesa simplesmente flutuava até o teto, as pessoas podiam passar por baixo da mesa, né? Claro, não eram mesas gigantes, daquelas madeiras pesadonas, eram mesinhas simples, leves, que eram possíveis de serem levantadas, mexidas simplesmente com o ectoplasma doado pelo médium e com essa ação inteligente, né? Efetivamente, as respostas se achavam em oposição formal às ideias dos assistentes, fora do alcance intelectual do médium, e eram até dadas em línguas que estes ignoravam, não conheciam. São tão numerosos os exemplos que quase impossível não ter sido disso testemunha muitas vezes. Quem quer que já se ocupou um pouquinho com as manifestações espíritas. Imaginem mesas respondendo perguntas em outro idioma. Imagine o que se passava na mente dessas pessoas, ou ainda as reflexões profundas geradas, né, para tentar encontrar explicações plausíveis ali, lógicas, para essas manifestações inteligentes. Claro, até é dito no livro dos médiuns, ali no início desses 2, 3 primeiros capítulos, que tinha muita gente que utilizava essas manifestações inteligentes, esses fenômenos das mesas girantes, para se divertir, para gozar ali da cara dos outros, né? Apesar de serem sérias as manifestações, a espiritualidade se utilizava sim do ectoplasma dos médiuns, porque todo mundo tem ectoplasma, independente se a pessoa é boa ou má. Todos temos, né? Todos somos constituídos do fluido cósmico universal. Então, temos, por consequência, ectoplasma. Então, se utilizava o ectoplasma para ocorrerem esses fenômenos, sim. E eles ocorriam em todas as pessoas, independente de serem pessoas boas ou más, independente de serem curiosos ou cientistas, pessoas que acreditavam ou não, que eram estudiosas ou não, elas ocorriam de fato justamente para gerar essa dúvida, esse questionamento, essa impressão nas pessoas, né? Aí, no item seguinte, é narrada uma história na qual houveram muitas testemunhas, tá? E aí diz assim, que num navio da Marinha Imperial Francesa, que estava estacionado nos mares da China, toda a equipagem, desde o marinheiro até o Estado-Maior, até os almirantes lá, se ocupavam em fazer que as mesas falassem, né? Porque eles já sabiam dessa história. Então, eles se reuniam em volta de mesas que tinham ali no navio, né? E tentavam fazer as mesas falar. E aí tiveram a ideia de evocar o espírito de um tenente que pertenceu à guarnição do mesmo navio e que tinha morrido havia 2 anos. Olha só, eles utilizaram a evocação, coisa que hoje virou tabu ou preconceito, né? E, inclusive, o livro dos médiuns, para quem não sabe, ele se chama Livro dos Médiuns e dos Evocadores. Porém, com as novas edições, foi tirada a palavra evocadores, né? Porque eles não sabiam explicar como que ocorria de fato. E Kardec, ele utilizou a evocação para codificar a doutrina espírita. Só uma breve explicação, né? E aí eles evocaram o espírito desse tenente, que havia morrido há 2 anos, né? E o espírito veio, né? E depois de várias comunicações, que a todos encheram de espanto, disse o que se segue por meio de pancadas. Peço-vos
instantemente que mandeis pagar o capitão a soma de X valor de dinheiro que lhe devo, e que lamento não ter podido restituir-lhe antes da minha morte. Bom, ninguém conhecia o fato, ninguém sabia dessa história. Nenhum marinheiro sabia, né, que o tenente que faleceu devia dinheiro para o capitão, né? E o próprio capitão tinha esquecido desse débito, né? E aliás que ele era bem pouquinho, era um débito mínimo. Mas procurando nas suas contas, ali nas suas anotações, encontrou sim uma nota da dívida desse tenente que tinha morrido. E da importância exatamente idêntica a que o espírito tinha falado. Aí todos se perguntaram, né? Do pensamento de quem podia essa indicação ser o reflexo, né? Porque se ninguém sabia dessa história, o próprio capitão tinha esquecido, como que um espírito que foi evocado sabia dessa história, né? Tudo que o espírito disse batia de fato com o que tinha ocorrido, né? Então não podia ser uma reverberação do pensamento de alguém que estava ali presente, porque ninguém sabia dessa história, né? Era de fato um espírito que estava ali, que eles tinham evocado, que era o espírito exatamente que eles tinham evocado, certo? Claro, como era necessário haver muitos fenômenos de efeitos físicos e de manifestações inteligentes naquela época, para que houvesse de fato um burburinho, né, que instigasse os cientistas e os estudiosos a averiguar esses fatos, essas ocorrências das mesas girantes, que gerasse essa curiosidade, né, a espiritualidade permitia propositalmente tantos fenômenos acontecerem em diferentes locais, em diferentes circunstâncias, independente da classe social das pessoas, do nível intelectual ou moral, tá? Nada ocorria sem a anuência dos espíritos superiores responsáveis pela codificação da doutrina espírita, né? Eles precisavam que essas manifestações ocorressem, e ocorressem muito, né, em diversos locais da França, em diversas circunstâncias, com diversas pessoas diferentes, né, justamente para provar que não era necessário uma pessoa especial para acontecer isso, né? Podia acontecer em qualquer lugar, com qualquer um, né? E aí, no penúltimo capítulo do livro, no item 71, mais especificamente, diz assim: aperfeiçoou-se a arte de obter comunicações pelo processo das pancadas alfabéticas. Mas o meio continuava a ser muito moroso, muito lento, porque imagina ficar letra por letra, né? Faz uma pergunta para o espírito, aí a letra A é uma pancada, a letra B são 2 pancadas, né? Ou sílabas. Para formar uma palavra já era demorado. Imagina para formar uma frase ou uma frase mais elaborada sobre aquela pergunta, né? Era muito lento, demorava demais para eles conseguirem uma informação mais, né, mais grossa, assim, mais consistente, digamos assim, né? Então, algumas, entretanto, se obtiveram de certa extensão, né? Eram grandes, assim como interessantes revelações sobre o mundo dos espíritos, tá? Estes indicaram outros meios a eles, se deve das comunicações escritas. Ou seja, né, através das pancadas, os espíritos trouxeram muitas informações a respeito da vida após a morte, do plano espiritual, e também mostraram outras formas de se comunicar, dando instruções de como fazer isso. E aí, colocaram um lápis no pé da mesinha mais leve que tinha e uma folha embaixo. Olha isso. Imagina, pegaram, amarraram um lapisinho no pé da mesa e colocaram uma folha embaixo, né? Bizarro, né? Chegaram a construir uma mesinha pequenininha do tamanho de uma mão, somente para essa função, né? Uma mesa mais leve possível para colocar o lápis ali amarradinho nela e ser mais fácil de levitar ali a mesa para os espíritos conseguirem escrever as respostas, né? Escrever de verdade, né? Com um lápis, um papel, que não precisasse mais das pancadas na mesa, tá? Olha só, né? Que louco isso, que loucura.
Mas, né, a evolução não se dá em saltos, né? Precisa subir degrau, por isso ocorreu dessa forma. A escrita saía tão corrente, tão rápida e tão fácil como a mão. Porém, reconheceu-se mais tarde que todos aqueles objetos não passavam, em definitivo, de apêndices, de verdadeiras lapiseiras, de que se podia prescindir segurando o médium ele mesmo, né, com sua própria mão, o lápis. Forçada a um movimento involuntário, a mão escrevia sob o impulso que lhe imprimia o espírito e sem o concurso da vontade, ou seja, não era o médium que escrevia por vontade própria, não era ele, né, que mexia a mão. Alguém mexia a mão do médium, né? A partir de então, as comunicações, né, do mundo dos espíritos se tornaram sem limites, como é a correspondência habitual entre os vivos, né? Nasceu então a psicografia e posteriormente a codificação espírita e tudo que nós sabemos até hoje, né? Claro que depois da codificação, enfim, foram surgindo outros fenômenos mediúnicos, foram sendo estudados outros fenômenos mediúnicos, as informações do plano espiritual foram sendo trazidas a nós encarnados através de outros fenômenos mediúnicos, né, como a psicofonia, né, quando o médium, os espíritos falam através do médium, mas e aí os estudos seguem no livro dos médiuns, né, e o capítulo basicamente é sobre essas manifestações inteligentes, que não são simplesmente um objeto que tem vida, né? Ele é inanimado, porém ele foi, no caso, né, e pode ser até hoje, um instrumento de uma manifestação inteligente. E a manifestação inteligente não necessariamente é inteligente, é boa, né? É de um espírito superior. Basta ser livre, basta ser espontânea, basta querer, né? E utilizar-se de um instrumento, seja uma mesa, seja um médium que doa ectoplasma. Acho que a gente conseguiu aí abordar um pouquinho, né, Jardel? O que tu acha? Ah, com certeza. Eu fiquei aqui, tipo, eu imaginava que o assunto, né, como sendo de manifestações inteligentes, ele tivesse, por exemplo, porque assim, eu estava conversando com a Karen antes, gente, da gente começar aqui, eu falei assim, gente, eu não estudei nada sobre esse capítulo, eu nem me lembrava dele. Porque o livro dos médiuns não é o meu livro de cabeceira, porque eu não sou médium, né? Sim, vivendo por experiência própria, a mediunidade que eu tenho não é ostensiva, é oculta, que Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos, no item 4, se não me engano, essa diferença entre a mediunidade ostensiva, que é própria de quem realmente permite a comunicação direta dos espíritos, e a mediunidade oculta, que é a mediunidade que eu costumo dizer que é a mediunidade nossa de cada dia, baseada em intuições, em inspirações, e por aí vai. Então, por experiência própria, eu não tenho muito interesse, né, em estudar profundamente o Livro dos Médiuns, porque não agrega ainda nada na minha vida, já que eu não tenho essa missão, não carrego esse talento. Mas, assim, percebendo como você colocou hoje para a gente essa abordagem tão simples, né, tão direta, de um capítulo tão curto, mas denso, que fala um pouco da história, da evolução dos primórdios da mediunidade, como a mediunidade foi descoberta, porque, assim, sair de mesa até a mão foi um parto, né? Foi um parto. Imagine, você estava falando de colocar, de ser bizarro, e realmente colocar uma mesinha, fazer uma mesinha em proporções pequenas, botar um lápis, para poder os espíritos levitarem com mais facilidade e aí escreverem. Imagine ter que traduzir as batidas em letras, e depois descobrir que está escrito em chinês e ainda ter que traduzir em chinês, numa época em que não tinha Google Tradutor, entendeu? Tipo, tem que ir lá no dicionário, e justamente porque a necessidade do Consolador era de provar a existência, né? De validar e de forçar aquela pleia de cientistas a construir um método
que pudesse dizer, olha, nós encontramos aqui uma revelação que vai mudar a história da ciência. Pelo menos essa era a proposta inicial. Por quê? Antes dos cientistas espíritas serem desacreditados naquela época, eles acreditavam que poderiam, sim, publicar materiais científicos e contribuir para a academia de alguma forma, mas, infelizmente, eles não foram aceitos. No filme de Kardec mesmo tem essa cena, né, quando ele tenta lá fazer essa abordagem, e os catedráticos disseram, não, aqui não, e etc. e tal. O William Cook, e não é só com ele, né? Foi com outros também. O William Cook também a mesma coisa. Então, nós, repetindo as suas palavras, Karen, a evolução não se dá aos saltos, se dá aos poucos. Hoje, nós temos programas de ensino e programas de pesquisa voltadas para a doutrina espírita dentro das universidades, inclusive universidades federais. Lá, nosso colega, né, o Vitor Von, participa de uma delas lá na Universidade Federal de Minas Gerais, e outras tantas por aí afora, Herculano, se não me engano, ou outro Herculano, eu esqueci o nome, o Ernesto, que também fez um trabalho científico maravilhoso, catalogando mais de 2.000 casos, enquanto ele estava vivo. 2.000 casos de reencarnação comprovada. Então, veja, que eu queria justamente trazer isso para a nossa reflexão, é a questão do aspecto científico ser importante, a necessidade do método. As pessoas podem não acreditar, mas tendo método, porque contra fatos não há argumentos. E para se constatar um fato é necessário seguir ali um método, construir uma metodologia e aplicar ela. Então, muitas vezes, quando a gente fala assim que a ciência espírita, a pessoa fica, não, porque a doutrina espírita, acima de tudo, é uma religião, não, acima de tudo, é uma filosofia, mas partem da ciência e se comunicam com a ciência de alguma forma. Não adianta ficar questionando, porque a humanidade, como o Karen mesmo disse, está evoluindo, não está evoluindo a saltos, mas essa evolução vai fazer com que tudo venha convergir num único ponto. Num único ponto, onde haja compreensão, onde haja contribuição, onde a colaboração seja supernatural, onde as coisas aconteçam assim, tão natural quanto é a lei natural, né? Então, tudo isso que aconteceu na história da mediunidade foi necessário e foi natural. Aconteceu porque é natural que as coisas assim aconteçam. Seja aos trancos e barrancos, seja ele um parto ou não, seja por meio de métodos bizarros ou não, mas isso faz parte. Para poder se chegar, por isso que é a lei que mais me interessa, é a lei de destruição. Para se chegar, né, para se construir coisas novas, é necessário destruir as antigas, não adianta. É a gente todos os dias quebrando paradigmas. Quantas casas espíritas, quantos especialistas espíritas tiveram que dar o braço a torcer quando na pandemia tiveram que abraçar a tecnologia, coisa que antes era uma coisa refutada, porque se fosse realmente ciência, a doutrina espírita, eles iam refutar a tecnologia e dizer, não, porque é necessário ter sempre contato, é necessário estar sempre presente fisicamente. Mas sim, e se não tiver a possibilidade, eu vou deixar de ajudar? Vai ser como isso? E aí a gente começa a repensar os paradigmas, quebrar para construir novos e melhores, fazendo-nos lembrar que aquilo que parecia inútil pode ser super útil, dependendo da aplicação que damos para ela. As mesinhas de centro, as mesinhas de canto, os criados mudos, né, viraram instrumentos de comunicação. Quem diria que isso poderia acontecer? E não só mesinhas. No livro dos médiuns são citados cestos, caixas de papelão. Eles utilizaram de tudo para fazer como instrumento para os espíritos conseguirem escrever, né? Quanto mais leve fosse o objeto, porque na cabeça deles, né, na época, precisava se colocar o lápis num objeto, né? Que era o objeto que se movimentava. E aí eles foram colocando coisas cada vez mais leves, que daqui a pouco eles chegaram, não, mas espera aí, vamos tirar o objeto, né? Vamos tirar o objeto. Sim.
Alguém parou para pensar e disse assim, se eles são capazes de mover um objeto, por que não mover a minha mão? E aí nasceu a primeira Exatamente. comunicação mediúnica mecânica, ou seja, com o médium Exato. consciente, mas não controlando o próprio braço. E aí começou a escrever, a mediunidade psicografia começou a aparecer. Veja que coisa interessante. Da mesa até a mão do médium, tudo instruído pelos espíritos. Foi naquela série de pancadinhas, como você mesmo fez a leitura agora há pouco, nas pancadinhas que eles disseram, olha, façam assim, e a gente vai trabalhar melhor, a gente vai se comunicar melhor. Olha, pegue um objeto mais leve, olha, faça isso, faça aquilo. Os próprios espíritos foram orientando o processo de comunicação. E Kardec faz questão de escrever isso, né? Como sendo a Exatamente. doutrina dos espíritos. A gente que, né, tornou um fundamentalismo, dizendo, olha, o espiritismo, a doutrina espírita, mas, inicialmente, Kardec, em algumas traduções de Guilom, ele coloca lá, Kardec citando sempre, quase sempre, doutrina dos espíritos, porque não era dele. Ele só teve a missão de codificar, colocar ela num código acessível a todos. Agora, só um detalhe. Você colocou aqui uma coisa interessante que me fez pensar também. Aqui, logo no início, você colocou que a tradução, né, inicial era o Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. A Isso. questão da evocação ser um tabu é uma coisa que ainda assusta, né, a todos nós, porque evocar Tá um aqui, ó. espírito, etc. Está bem na capa isso, né? É. Isso, os evocadores. Agora, a partezinha de baixo, vê se no seu tem, na capa ou na contracapa, tem umas letrinhas bem miúdas, não tem? Dizendo assim, ensino especial dos espíritos, é o objetivo do livro, tá, gente? Tá assim, quem não leu, leia. Uhum. Ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestação. Todos os gêneros de manifestação. Hoje a gente falou de manifestações inteligentes, mas existem outros gêneros de manifestação. Os meios de comunicação com o mundo invisível, nós falamos das mesinhas, da evolução das mesinhas para a mão, mas existem outros meios de comunicação que nós temos como nos comunicar, né, com o mundo invisível. O desenvolvimento da mediunidade. E aqui, digo, está escrito, não tem como correr. Então, se você ainda pensa que mediunidade tem que nascer, não pode ser desenvolvida, etc. e tal, olha, releia esse ponto, e leia alguns capítulos deste livro que fala sobre instruções para o desenvolvimento, e melhoria da qualidade mediúnica, da qualidade da comunicação. As dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo, também é abordado nesse livro. É um livro super interessante, né? É um livro denso, principalmente para quem é médium. Se você sente coisas estranhas, se você tem alguma dificuldade de se comunicar, se você às vezes carrega sentimentos ou sente, né, coisas que você acha que não são suas, esse livro é para você. Esse livro é para você estudar. Karen trouxe no início, eu faço questão de relembrar aqui, que em poucas horas a gente não adquire conhecimento sobre espiritismo. Estudando apenas mesas girantes, também não se aprende nada sobre o espiritismo, porque o espiritismo, no dizer de Kardec, lá no item 6 e 8 do livro da introdução do livro dos Espíritos, o espiritismo é a ciência do infinito. Inclusive, o livro dos médiuns, ele conclui aqui nessa frasezinha, o livro dos médicos, olha, o livro dos médiuns constitui o segmento de O Livro dos Espíritos. Então, é um complemento. A abordagem inicial e básica da mediunidade está sendo tratada lá no Livro dos Espíritos. A profundidade do estudo é feita aqui, no Livro dos Médiuns. Então, para nós que nós não somos, digo, nós, incluindo eu no grupo, que não somos médiums
ostensivos, e sim possuímos alguma mediunidade oculta, o livro dos espíritos é o ideal. Agora, se aí eu carrego já o talento da mediunidade e posso desenvolver ela para servir de instrumento de comunicação com o mundo invisível, meu livro é o livro dos médiums. Eu tenho que estudar ele, eu tenho que entender ele, eu tenho que absorver esse conhecimento para poder colocar em prática o desenvolvimento com a melhor qualidade possível, para que eu seja realmente esse instrumento, para que eu não venha cair, como ele mesmo coloca aqui, nos tropeços e nas dificuldades da prática do espiritismo. E é uma linha muito tênue que nos separa do sucesso e do fracasso. Porque a gente faz muita confusão em cima dos textos, né? Dos estudos que já foram feitos por Kardec. A gente não precisa redesenhar a roda, não. É só a gente ler ali, estudar e entender. Não precisa ressignificar aquilo. Kardec já fez o pior, que é codificar esse negócio. Vinha de enxurrada, meio mundo de textos, meio mundo de assuntos, tudo embaralhado. Os espíritos, às vezes, tinha que casar ali o assunto com o médium certo, sabe? Porque tinha um médium que não tinha o ectoplasma suficiente, veja o trabalho que é. O cara não tinha ectoplasma suficiente, aí tinha uma mesinha que não era própria, e aí, o assunto então vai ser outro. Às vezes não tinha nada a ver com vezes, todo fora de ordem. Às vezes era uma pergunta, e aí, para aquela resposta, um médium naquela cidade recebia a primeira parte da resposta, aí um outro médium lá no norte da França recebia a segunda frase da resposta, e outro médium lá no sul recebia a terceira frase da resposta. E o Kardec tinha que pegar esses três e unificar, né? Então, ele provou por métodos, por A mais B, né, as respostas, as dúvidas existenciais. Por isso que eu acho a codificação tão linda. Não porque é espírita, não porque eu sou espírita, mas porque ele, através dos métodos científicos, ele, no livro dos espíritos, ele respondeu a todas as perguntas filosóficas existenciais da humanidade, para início de conversa. Depois, no livro dos médiuns, ele trouxe a ciência e, através da ciência, explicou a prática mediúnica, né? Depois, no Céu e Inferno, ele respondeu, exemplificou ali e tirou o mito do céu e do inferno, que era uma coisa épica, centenária, milenar da história da humanidade, né? E aí depois a Gênese nem se fala, né? E para mim, até então, as revistas espíritas que vieram depois, para mim, só me prova que se hoje Kardec estivesse ainda encarnado, que óbvio que é uma coisa impossível, mas se ele estivesse encarnado, ele estaria incessantemente fazendo pesquisas uma atrás da outra para provar várias coisas que hoje muitos espíritas duvidam, né? E por duvidarem, por não aceitarem, a espiritualidade se utiliza de outros médiuns fora da doutrina espírita para trazer as informações, né? Então, para o pessoal não pensar que a gente está falando só de ciência, é porque, assim, para provar que a manifestação era inteligente, que é o assunto do nosso, está em pauta aqui hoje, Kardec teve que utilizar métodos, os únicos que ele conhecia, para poder provar isso, que eram os métodos científicos. Agora, assim, não vamos fazer confusão, já evitando, né, confusão, de acreditar que existe dentro do espiritismo uma coisa que é científica e outra que não é. Entende? Não, é tudo ciência. O Livro dos Espíritos, vamos lá, O Livro dos Espíritos é um livro científico. Porque ele já em si faz com que, pela razão e pelo estudo, pela pesquisa, e não só pela filosofia, prove a existência dos espíritos. Os demais livros, os outros 4 livros do Pentateuco, é desdobramento do Livro dos Espíritos. Pensem comigo. O Evangelho segundo o Espiritismo é o desdobramento da parte terceira das leis morais. Que traz a visão religiosa, né? Exatamente. Não, traz a visão moral, né? Traz a visão moral. Mas, né? A Gênese
é a primeira parte. Veja que não foram em momentos ordenados. A Gênese foi o último livro a ser lançado e é a primeira parte do Livro dos Espíritos, né? Exatamente. O Céu e Inferno é a última parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre esperanças e consolações, né? E a segunda parte é o Livro dos Médiuns, fala do mundo espiritual e da comunicabilidade. Então veja que o Pentateuco reúne justamente os 5 princípios da doutrina espírita: Deus, desencarnação, reencarnação, mediunidade e pluralidade de mundos habitados. Então, se nós acreditamos nisso, nós podemos nos considerar espíritas, certo? Não, e outra coisa, a leitura da codificação, ela não é difícil, ela só é trabalhosa. Ela não é difícil, ela é fácil. Só que, como as letrinhas são desse tamanho e o livro tem muitas páginas, né? A estrutura do livro é muito texto em cada página, para não ficar um livro dessa grossura também. Sim. É maçante, é cansativo, mas não é difícil. As pessoas, às vezes, elas tendem a abandonar o estudo por achar muito difícil, deixa, daqui a uns anos eu tento de novo. Mas tem que perseverar, porque ela é fácil. E é importante a gente treinar o nosso cérebro, forçar o cérebro a pensar, a fazer reflexões, né? Porque é aí que a gente evolui, é saindo da nossa zona de conforto, né? E os livros da codificação nos proporcionam essa evolução. Não só da gente sair da zona de conforto, mas aprender muitas coisas. E não é sobre o espiritismo, é sobre a vida. É sobre a nossa vida aqui na Terra e também, como tu falou, em outros mundos, né? Porque existem muitas informações ali também sobre isso, né? Eu, particularmente, eu amo o Livro dos Médiuns. É muito importante. Ele continua atual, apesar de, claro, a ciência sempre trazer novidades, né? Sempre trazer explicações novas sobre coisas que Kardec falou aqui, né? Porque ciência, sim, está sempre se atualizando, né? Então, aqui no Livro dos Médiuns, assim como nos outros livros da codificação, nós temos a base, né? A base, o ponto de partida, mas a gente não pode só ficar na base, porque daqui a 2, 3 mil anos a gente pode até estudar a base, mas já vão ter muitos avanços em todas as áreas do conhecimento, filosofia, ciência, religião, né? E a gente precisa estar aberto a essas novas reflexões, novas atualizações, assim como Kardec esteve quando surgiram as mesas girantes e os espíritos, né? Se mostrando para ele lá. Sim. Agora sim, a ciência, o que ela diz para a gente? Que é verdade até que se prove o contrário. Isso é ciência. Então Kardec colocou uma verdade até que se prove o contrário, porque ele deixa aí aberto para discussão. Quer discutir? Discuta. Mas ele, parece que era a maior preocupação de Kardec naquela época, porque em todos os livros a gente vê Kardec citando o seguinte: estude, conheça a doutrina espírita. Não chegue até mim para falar de achismo, não chegue para mim para falar o que você acha, o que você imagina da doutrina espírita, porque não é o correto. Você tem que conhecer. Como alguém que não sabe contar 1 mais 1, não sabe esse resultado, pode discutir a matemática? Não pode. Ele tem que estudar, tem que saber calcular, tem que saber fazer as contas, as operações. Até para criticar. Até para criticar é preciso estudar o objeto da crítica. E isso ele fala aqui no Livro dos Médiuns, né? E foi o que eu até falei no início do estudo que eu dei hoje. Para criticar, tu precisa conhecer o teu adversário, ou o objeto a ser criticado, ou a situação a ser criticada. Né? É preciso estudar sempre, né? Para te ter embasamento, para poder defender a tua opinião, a tua tese. Né? É muito importante. É amai-vos e instruí-vos, orai e vigiai. Então, não vamos cair na asneira, né, cara, de ficar questionando ou criticando coisas que a gente não conhece bem. Se a gente não conhece bem, a gente diz: eu não conheço, eu preciso estudar isso aí. Vou ver até se eu vou estudar, porque a gente não pode estudar tudo
que a gente não tem capacidade para carregar todo esse conhecimento de uma vez de uma forma prática. E Jesus pede para nos fala o seguinte, Jesus Cristo, no capítulo 7, lá de Mateus, no Sermão da Montanha, ele diz, olha, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Não se pode amar a Deus e Mamon ao mesmo tempo. Você precisa sempre escolher ou o caminho fácil ou o caminho mais difícil. Mas isso não quer dizer que... Tanto que ele diz, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. É diferente. Ele sempre nos pede o mais difícil, que é o quê? Aplicar o conhecimento. E não ficar é a porta estreita também. Aí eu vou ficar me sacrificando aqui sentado na mesa e o mundo lá fora pegando fogo, precisando de minha ajuda, e eu aqui só estudando. Por isso que, como eu tenho que dividir o meu tempo entre teoria e prática, eu preciso perceber que talento Deus me deu. 1, 2, 3, 5. Quais eu preciso investir para poder devolver com lucro? Vamos parar para pensar. Qual é o tema da sua vida? Eu tenho um tema da minha vida. Provavelmente Karen já achou o tema da vida dela e está se aprofundando nesses termos para se melhorar. Se melhorar nessa vida, como diz lá a questão 919, né, do Livro dos Espíritos, se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal. Eu tenho o meu mal, Karen tem a dela, cada um dos que nos assistem hoje tem o seu. Então eu vou estudar esse tema. Se mediunidade é o meu tema, eu vou estudar o meu tema. Se raiva é o meu tema, eu vou estudar a raiva. Se qualquer outro tema, qualquer outro assunto, autodescobrimento, autoconhecimento, preocupação, ansiedade, é nesses que eu tenho que focar primeiro, porque não adianta, a evolução não se dá a saltos. Eu tenho que vencer um degrau, tem uma barreira me impedindo nesse momento, e é nisso que eu tenho que lidar nesse momento. É importante esse conhecimento? É, mas ele não é o suficiente para salvar as nossas almas. Então vamos pensar com carinho cada assunto, cada tema que nós buscamos para nós como um norte, como um caminho para chegar para evoluir, né? Talvez não seja o melhor caminho, talvez eu esteja sofrendo mais do que ganhando. Mas assim, Karen, por favor, faça suas considerações finais. Chegamos aqui ao nosso, né, o final do nosso encontro. Fique à vontade aí para a gente poder encerrar. Tá me ouvindo? Eu acho interessante. Sim. As minhas considerações finais são: estudem muito. Sempre que vocês tiverem um tempo livre, não percam tempo na frente da televisão, vendo notícia ruim, tá? Vão estudar para se melhorar e para poder auxiliar o próximo, né? Tudo que a gente faz na vida precisa ter uma utilidade para o bem, seja para nós, para os nossos familiares, para os nossos vizinhos, para os nossos colegas de trabalho, para alguns estranhos que podem cruzar no nosso caminho, né? É preciso ter uma utilidade. Até o conhecimento que tu adquire, por menor que seja, em algum momento tu vai conseguir utilizar ele e tu vai pensar, puxa vida, que bom que eu sabia e eu pude ajudar alguém, né? Então estudem muito, tá? Estudem os livros da codificação, principalmente o livro dos médiuns que a gente tratou hoje, né? Não é porque você não nasceu com mediunidade que você não pode tê-la, tá? Quanto mais você estuda e quanto mais você tem uma linha reta e tem atitudes voltadas para o bem, mais possibilidades você tem de auxiliar o próximo, inclusive despertando a mediunidade, certo? Gratidão pela oportunidade de estar mais uma noite aqui com vocês. Convido vocês a se inscreverem no meu canal também, é só digitar no Google Karim Bevonese, como está aqui embaixo, ó, e depois me seguir no Instagram, que eu também compartilho algumas mensagens, algumas reflexões, alguns estudos, sempre tem alguma palavra, alguma reflexão que cabe para gente, né? Então fiquem à vontade, se vocês quiserem, podem entrar em contato comigo no direct, por mensagem privada, estou sempre aberta aí para conversar, bater papo, certo? Compartilhar conhecimento. Acho que é isso, Jardel.
Então, gente, nós chegamos aqui ao final de mais uma atividade. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Pareceu agora no finalzinho que eu e Karen demos uma certa discordância, mas na verdade existe só uma linha ali que, né, deixa um ponto para discussão, mas, lógico, cada qual no seu cada qual a refletir, né, cada uma das observações que a gente fez aqui e juntos vamos construir esse conhecimento, né, com prática, com sabedoria e vamos analisar cada uma dessas situações que nós trouxemos aqui para continuar estudando, para continuar crescendo. Crescer sempre, vir, aprender e ensinar, né? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Novamente, vamos encerrar com a oração do Pai Nosso, oração clássica, para, tipo, embalar o nosso sono, embalar a nossa noite e nos dar força para continuar seguindo em frente. Então, Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem quer que nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos também de todo o mal. Que assim seja. Muita luz e muita paz. Um forte abraço. Fique com Deus até terça, se Deus quiser.